Veja, um dos grandes problemas, um grave problema que persegue os indígenas desde, eu costumo dizer, desde o dia que o colonizador botou o pé aqui até hoje, de perseguir, matar, de todas as formas, as várias populações, as várias nacionalidades, os vários povos, para tomarem os seus territórios, para se apropriarem de todas as riquezas, inclusive de água, para se apropriarem disso de forma privada, para os interesses de mineradoras, de madeireiras, de governos para a implantação de fontes de energias. Então, tudo isso, além da necessidade que nós temos de comer, de morar, de trabalhar, tudo isso vai contra os grandes interesses dos capitalistas nacionais e internacionais. Para atender a essas necessidades, consequentemente, de redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, salário mínimo para todo mundo que esteja desempregado, para todos os desempregados desse país, até entrar no mercado de trabalho, duplicação do salário mínimo, revogação das reformas, total, né? Trabalhista, previdenciária, teto de gastos, um plano de obras que atenda às necessidades da classe trabalhadora, como creches, escolas, moradia, saneamento, transportes, rodovias, ferrovias, demarcação dos territórios indígenas, garantia da sua autodeterminação. Tudo isso vai contra os interesses dos grandes capitalistas, tanto nacionais quanto internacionais. Para fazer isso, nós precisamos necessariamente que nos confrontar com eles, porque é dos lucros dessas grandes empresas que tiram como resultado da exploração do conjunto da classe trabalhadora que nós vamos ter que buscar lá para atender às necessidades da classe trabalhadora. Porque o trabalho realizado ele é feito coletivamente, socialmente. Os mineiros que extraem o minério não é para ele. Quem produz sapato não produz sapato só para si, é para toda a sociedade. Quem produz roupa é para toda a sociedade. Quem constrói as casas é para toda a sociedade. Todo o desenvolvimento e todo o trabalho realizado é para o conjunto da sociedade. No entanto, esse trabalho social ele é apropriado de forma privada. A riqueza produzida ela é apropriada de forma privada através dos lucros. E os trabalhadores, para eles, quanto mais tem desenvolvimento tecnológico, mais eles perdem com isso e, consequentemente, aqueles que estão fora do mercado de trabalho ficam sem acesso a absolutamente nada e quem está trabalhando em condições completamente precarizadas, a exemplo de trabalho, inclusive escravo. Numa sociedade assim, para atender essas necessidades, nós vamos ter que nos garantir a organização da própria classe trabalhadora no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, estatizar as 100 maiores empresas desse país, colocá-las sob o comando da classe trabalhadora. Ou seja, um projeto de monta como esse, que vai atender necessidades que são nossas, solucionar o problema do desemprego, garantir o direito da classe trabalhadora, garantir que ele tenha salário para sobreviver, moradia, tudo isso nós vamos ter que fazer tirando dos 315 bilionários para começar e estatizando as 100 maiores empresas desse país. Ou seja, nós não vamos privilegiar o capital financeiro, nós não vamos privilegiar o pagamento da dívida pública, nós vamos atender principalmente as necessidades da classe trabalhadora. Um projeto como esse você não faz abraçado com a burguesia, você faz organizado e abraçado com a própria classe trabalhadora. Os empregados, os desempregados, as mulheres, os homens, negros, as LGBTs, indígenas, quilombolas, trabalhadores da cidade, do campo. Essa é a unidade que nós precisamos para atender essas necessidades. Necessidades assim, você vai ter que necessariamente se confrontar com os donos, o agronegócio, ou seja, os donos das mineradoras, os donos das terras, os donos das grandes indústrias, os donos dos grandes centros comerciais, dos grandes setores comerciais, os grandes comerciantes. Nós vamos ter que nos confrontar diretamente com os seus lucros para poder atender às nossas necessidades.
Se nós vamos ter que deixar de pagar a dívida pública, porque precisamos garantir o salário para quem está desempregado e dobrar o salário mínimo, nós não podemos fazer isso abraçado com os banqueiros. Se nós precisamos estatizar todo o agronegócio para garantir a alimentação para todo o povo aqui do país e só exportar o excedente, nós não podemos fazer isso abraçado com o agronegócio. Nós vamos ter que fazer isso abraçado com os operários que trabalham na terra, que trabalham na indústria de alimentos, no setor de distribuição. Se nós precisamos estatizar as mineradoras, nós não podemos nos abraçar com seus acionistas, que são donos de bancos, ou com os grandes empresários. Nós temos que nos abraçar com os operários. Ou seja, nós tem um lado, e o nosso lado é o da classe trabalhadora, e um projeto como esse, que atende às necessidades da gente, não pode ser feito em aliança com a burguesia. Não pode, não é possível, porque se fosse possível, Lula e Dilma já teriam feito isso nos mais de 13 anos de governo nesse país.